Olá, aluno. Estamos aqui para uma aula de filosofia, onde vamos tratar hoje da fenomenologia e o positivismo 1. Então, teremos aula do positivismo 2 e também do positivismo 3. Mas hoje, sem sombra de dúvida, vamos tratar do positivismo e fenomenologia 1. E o objetivo da aula de hoje é fundamentar esse positivismo lógico e suas implicações, e fazer também o conceito da fenomenologia e seus autores, logicamente. Bom, nas últimas aulas a gente fez um estudo de marxismo, sobre Marx, materialismo histórico, materialismo dialético, aprendemos um pouco sobre Karl Marx. No positivismo, principalmente na área lógica, um dos maiores pensadores que a gente tem é Augusto Comte. Antes da gente começar essa aula, eu preciso dar um esclarecimento sobre Augusto Comte. Augusto Comte, ele foi um grande influenciador no Brasil. Augusto Comte, ele é um dos responsáveis pela cultura brasileira. Vamos tratá-lo dessa forma. Por quê? Augusto Comte influenciou muito Benjamin Constant. E Benjamin Constant, ele está na base, é ele que vai fazer todo o trabalho ali, que vai coordenar um pouquinho toda a questão do hino nacional brasileiro, que é um poema, vamos concordar com isso, né? O hino nacional brasileiro, sem sombra de dúvida, é um poema fantástico que a gente tem, né? Pensar na letra do hino nacional é um poema incalculável. Outra inspiração de Augusto Comte, que Benjamin Constant realizou, é a questão da nossa ordem e progresso que está escrito na nossa bandeira, né? O nosso pavilhão nacional, lá nele está escrito ordem e progresso. Tudo isso é muito importante para que a gente entenda o contexto desse filósofo. 1798, 1857 é o seu período de vida. E ele foi muito importante, influenciou vários países por aí. Se a gente pegar os termos constitucionais das constituições, o direito positivista, está tudo baseado em Augusto Comte. Augusto Comte viveu num período bastante intenso de uma revolução industrial, presenciou muito isso, e foi um dos motivos da sua inspiração desse positivismo. Mudança e avanços nessa época foram fundamentais, e a própria comprovação científica. O mundo está entrando agora no endeusamento dessa questão científica e a ciência como verdade. E Augusto Comte é um dos responsáveis por isso. Uma de suas obras famosas é Curso de Filosofia Positiva. Então, aonde ele vai tratar o positivismo, né? Uma vez dando aula, um aluno pediu mais... E eu gosto do positivismo, né? Principalmente o positivismo lógico. O aluno falou, professor, mas você é positivo mesmo? Eu falei, sou bem positivo. Ele falou, mas positivo? Falei, mas e a morte? Eu falei, mas a morte de quem? A morte de quem? Se for a morte de uma pessoa distante, maravilha. Você veja bem que a morte, olhando o lado positivo, você movimenta o cara que trabalha lá no cemitério, que faz lá a cova, o cara que trabalha lá, faz o que não faz a cova, mas que faz o cimento, o cara que vende flor, o cara que faz caixão, o cara que dirige o carro da funerária, o cara que trabalha no escritório da funerária. Olha quanta gente sobrevive e vive da morte de alguém. Então, a morte de alguém é sucesso para negócios de outros. Então, veja bem que a morte é boa, dependendo, claro, agora se for nosso ente querido, alguém próximo de nós, aí é chato pra caramba, mas se for longe é ótimo, porque está movimentando todo um processo de economia e assim por diante. Beleza, mas só um parênteses aqui para a gente entender essa questão do positivismo lógico, né? E isso é uma situação bem típica mesmo do positivismo lógico. Então, quando o aluno pediu se eu via tudo da base positiva, com certeza, né? Depende do ponto de vista que você está. Então, agora nós estamos nesse endeusamento da ciência.
O altar nosso agora é a ciência, é a valorização da ciência, é a ciência que é o nosso ponto de partida para tudo. Então, agora, em vez de nós vamos tirar o Deus do altar, e o nosso Deus passa a ser a comprovação e o entendimento científico dos processos que vamos viver. É mais ou menos por aí. Ok, vamos a um quiz do dia de hoje. Né? Cientificismo propõe-se o quê? Logicamente, das duas alternativas, está aí a letra A, né? É a valorização da ciência como único conhecimento possível. Então, a valorização da ciência, e não das crenças, como é a alternativa que está ali. Bom, para se chegar à ciência, a gente caminha por alguns estágios. Primeiro grande estágio da ciência é a teológico. Teológico quer dizer o seguinte: teu quer dizer Deus, lógico, estudo. Então, estudo de Deus, de uma forma lógica. Só que daí, esse estudo de Deus não evolui muito, porque Deus é o transcendente. Deus está muito além dessa questão. E o próximo passo é começar a entender a matéria, que é a metafísica, né? Então, meta é uma coisa que está além daquilo que está lá na frente. Física é a parte física. Então, primeiro Deus, depois a parte física, nós começamos a entender a comprovação, o teste físico e tal, e depois o positivismo. O que é o positivismo nesse processo todo? É a gente saber, entender a complexidade das coisas e entender ao mesmo tempo que essas coisas estão em processo sempre evolutivo e que tem como ver isso de uma forma diferente, né? E de uma forma boa. Mas algumas ciências podem nos ajudar aí, entre elas a sociologia, a sistematização dos saberes. Então, nós temos que sistematizar isso dentro da ciência e dentro do positivismo. A exemplo disso foi quando começou os grandes problemas da humanidade. Sempre teve, né? Mas, por exemplo, as pandemias lá, a peste negra, a gripe espanhola. Então, tudo isso teve que criar uma sistematização. E uma das pandemias que teve, por exemplo, é a questão agora do coronavírus. Só que o coronavírus não dá para atender a sistematização da vacina, porque quando surgiu o coronavírus não tinha vacina. Então, se não tendo a vacina, precisa toda uma sistematização, 3, 4, 5 anos para poder chegar a ter uma vacina. O vírus, esse coronavírus, não dá esse tempo, a gente precisa acelerar esse processo. Então, mas a ciência, ela funciona a partir de toda uma sistematização. Inclusive, durante o coronavírus, num determinado laboratório, foi suspenso a pesquisa, e daí causou aquela polêmica social. Por quê? Dentro da sistematização, quando você está fazendo uma pesquisa na área de ciência e de saúde, tem uma coisa muito simples: o que é o esperado e o que não é não esperado. E durante os testes, as pessoas que estavam servindo de cobaia para a vacina, uma delas morreu. Então, Nilson, então, o fato da pessoa ter morrido nesse processo era um fato esperado? Era. Poxa, então, quando é um fato esperado, não suspende a pesquisa. E morreu uma pessoa. Ah, morreu uma pessoa? Morreu. Mas não era um fato esperado? Era um fato esperado, sim. Mas se era um fato esperado, por que suspendeu a vacina? Por que suspendeu a pesquisa da vacina? Porque a pessoa suicidou. Se ela tivesse morrido de corona, essa pessoa que estava envolvida no teste da vacina, se ela tivesse morrido de corona, perfeito, era o fato esperado. Agora, não é o fato esperado da pessoa morrer tirando a própria vida. Esse não era o fato esperado, então suspende a vacina. Mas espera aí, por que suspender então o teste da vacina? Porque pode ser que na composição desta vacina
pode ter algum princípio ativo que causa desequilíbrio psicológico, causa desequilíbrio comportamental, que leva a pessoa ao suicídio. Então, isso precisa ser visto. Porque se isso não era um fato esperado e aplica essa vacina nas pessoas, muitas pessoas vão se suicidar. Não vão morrer da vacina, não vão morrer do coronavírus, mas vão morrer de suicídio. Então, por isso que suspende. Então, o laboratório, o centro de pesquisa, suspendeu essa vacina. Suspendeu, deu a polêmica toda social, mas questão de 2, 3 dias depois voltou-se ao normal, porque já detectaram que a pessoa tinha, ou possivelmente detectou que a pessoa teve outros problemas e por isso suicidou, que não tinha nada a ver com a vacina, e a vacina segue. Entendeu? Então, isso é sistematização. Isso é aquela palavrinha mágica que a gente aprende quando tem pandemia, protocolo. Isso é protocolo. Isso é sistematização. E isso a sociologia nos ensina também, corrobora com a filosofia nesse aspecto aí, ok? A religião, positivismo e a contradição. Então, a religião, ela naturalmente, ela poderia ser positivista, apesar que nem sempre ocorre isso. Então, a religião da humanidade, normalmente ela é positivista, né? Ela é bastante, e a religião no Brasil ela é um pouco positivista. Isso é bom, isso ajuda as pessoas. Vamos a um quiz, mais um quiz. O estado do espírito humano são. Os estados do espírito humano são. Letra B. Uma lei fundamental que aplica a história. Então, uma lei fundamental que aplica a história. Esse é o estado de espírito que a gente tem. Afinal, o que é fenomenologia? Então, fenômeno é a crise da subjetividade, porque você tem um fenômeno. E o fenômeno não pode ser subjetivo. Ah, não, então ocorreu isso porque ocorreu aquilo. Não, esse é o fenômeno. O fenômeno é fenômeno. Ele está aí, ele ocorreu, ele é verdadeiro. Afinal, teve um acidente? Não podemos dizer, mas e se fosse um acidente? Não, é um acidente. Pronto, esse é o fenômeno. E o fenômeno, ele tem em crise a razão. Porque muitas vezes a gente, não, mas veja bem, se eu fizer tal coisa de tal forma, vai acontecer isso. Pronto, acontece um fenômeno diferente, acabou. A sua razão está aí, o acontecimento. É aquilo que você está vendo. Não tem como ocorrer de forma diferente. A subjetividade não existe para o fenômeno, né? Então, eu cheguei, vi você em tal situação. É isso que eu estou vendo, não tenho o que falar, né? Falamos agora há pouco da sociologia, acontece nos filmes e as telenovelas, enfim, na mídia, quando alguém chega e pega o outro numa situação constrangedora, principalmente quando é casal, e a pessoa olha para o outro e fala assim, não é isso que você está pensando, não é isso que você está vendo. É isso, é o fenômeno, eu estou vendo, pronto, não tenho o que falar, não é verdade? Então, assistindo um filme, né, a pessoa chega, tem um outro lá né, nos aposentos do amigo com a esposa, né? Não é isso que você está pensando, não é isso que você está vendo. É isso é o fenômeno. Pronto, acabou. Esse é o fenômeno. É a construção de uma nova reflexão a partir dali. Isso é fenômeno. Husserl vai tratar aqui, e ele vai influenciar Heidegger, vai influenciar Marx, Sartre, vai influenciar vários outros, e ele vai escrever a ideia da fenomenologia. Como que a fenomenologia ocorre no contexto filosófico. Então, a fenomenologia de Husserl, ele vai fazer uma crítica à filosofia tradicional em relação à metafísica. O ser humano é o ponto de partida da reflexão. E ele busca a experiência como base. Então, o fenômeno está baseado em experiência.
ok? E o ser humano é o ponto de partida dessa reflexão. Então, o ser humano é fundamental, o ser humano é importante para Husserl, e ele acha que tudo isso tem que acontecer. Então, na fenomenologia de Husserl, vamos ao quiz aí. Qual é a principal fonte desse pensador? A busca superar a crise da razão e evidenciar o ser humano. Então, temos que cuidar desse ser humano. Não é porque todo mundo deu um problema, ou tem um problema por causa de tal situação, que vai ser igual para todos. Vamos olhar diferente cada ser humano. Então, por exemplo, não. Por exemplo, se a criança vê uma briga de pai e mãe, ela vai se comportar assim como adulto. Isso não pode ser dito para todos. Tem ser humano que reage diferente em determinadas situações diferentes. E assim por diante. E aqui tem um outro problema que ele vai colocar aqui, que é o problema da intencionalidade. Eu tenho uma intenção. Então, essa intenção é que vai bagunçar minha cabeça. Dentro do fenômeno, o que tem que se cuidar é a questão da intenção. E aí a gente tem que fazer o quê? Humanizar a ciência. A ciência, ela é importante? Mas cuidado com o ser humano, cuidado com as situações. Vamos valorizar primeiro o ser humano. Vamos obedecer protocolo? Vamos, mas o importante é o ser humano. E esse é fundamental. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, em tal situação, não se faça tal coisa. Falando da sociologia, eu gosto de uma situação de, um, de uma pessoa que, segundo o protocolo da ciência e da própria empresa, que não era para dar carona. Só que ele passa, tem uma mãe com um bebezico, uma criancinha pequena, muito pequena no colo, enrolada ali naquelas fraldas, e está vindo a tempestade. Ele não vai dar carona? Então, esse é o fenômeno. Né? De repente, eu estou com o carro da empresa e eu tenho aí, isso é humanização. Eu tenho uma situação que não pode, eu não posso socorrer ninguém. O que acontece? Eu estou com uma pessoa desmaiada, essa pessoa pode vir a óbito, pode morrer, e eu não vou socorrer essa pessoa porque eu estou com o carro da empresa. Então, veja bem, essa questão da humanização e a ciência e essa parte lógica, técnica, tem que funcionar, né? Conhecimento contínuo, sempre está o conhecimento contínuo. Vamos a mais um quiz. Em relação à ciência, a fenomenologia é o quê? Letra B. Afirma que se serve para humanizar os critérios científicos. Então, a gente tem que humanizar esse critério científico, ok? Essa ciência tem que estar em função do homem e para o homem. Se a ciência evoluir e não for para o homem e com o homem, então não tem sentido. Aí você pode pedir, Nilson, o homem vai para a Lua? Não, o homem não vai para a Lua. O homem só foi para a Lua uma vez. Só naquela primeira vez lá. Agora o homem vai para o espaço sideral. E lá no espaço sideral tem as plataformas de pesquisa. E por que o homem vai para o espaço sideral? Aqui cabe uma explicação bem técnica e bem científica aqui. O homem vai para o espaço sideral porque lá no espaço se desenvolve várias pesquisas de transgenia, cruzamento de semente, de plantas, de uma série de coisas. Então, cada astronauta que vai para o espaço, ele leva mais ou menos em torno de 800 a 1.500 pesquisas, porque lá planta um pé de milho, enquanto aqui demora 4, 5 meses, 6 meses para o milho ficar maduro, lá é 3, 4 dias, porque o processo lá não tem gravidade e a aceleração é muito rápida. Então, por exemplo, o tratamento do câncer. A quimioterapia, a massa principal, a base do medicamento do câncer, é feito no espaço. Aí traz para a Terra, aí faz a mistura que vai no soro, tipo um soro, que é a quimioterapia e outros produtos terapêuticos, que é feito no espaço. A alimentação nuclear, a pessoa que tem problema de estômago, que perde parte do estômago, tem que fazer alimentação nuclear, essa alimentação é feita no espaço. Então, ir para o espaço
é um grande avanço tecnológico que a gente tem. Então, se a gente pegar algumas propriedades brasileiras, na década de 70 e 80, produzia 20, 30 sacas de sojas por alqueire. Agora está produzindo o quê? Quase 300. De 20 sacos foram para 300 sacas de soja. Isso é a transgenia, isso é feito, esse cruzamento, esse processo de laboratório é feito no espaço. Por isso que o homem vai para o espaço. E quanto mais ele descobrir situações mais longe da Terra, maior é o processo de evolução dessa ciência. Fazendo uma revisão, então, nós falamos do positivismo lógico, falamos do cientificismo, do estágio do espírito, fenomenologia e a ciência voltada para o ser humano. Então, foi aí essa aula de hoje, bastante intensa e bastante boa de se entender, que é a questão do positivismo que a gente tem e a fenomenologia. Até uma próxima aula.